Os aliados de Bolsonaro estão simplesmente fulos com ele porque ele não cumpre as recomendações que são feitas pelo partido e também pela defesa. Bolsonaro foi aconselhado a ficar em silêncio e a submergir, mas dias antes, horas antes do julgamento dele no TSE, ele foi ao Senado, falou um monte de bobagem que foram vistas como catastróficas pela defesa. Além disso, Bolsonaro, no dia do seu julgamento, atacou o TSE, ou seja, parece que ele está querendo mesmo levar de 7-0, o pior placar possível porque frustra os planos do Bolsonaro, do PL e claro que o Valdemar Costa Neto tá tendo um custo altíssimo para arcar com o Bolsonaro. Coloque nos comentários, você acha que o Bolsonaro ele tá fazendo isso de propósito para espizinhar o PL? Ou ele de fato não tá nem aí pra paçoca e quer levar o 7-0? Você concorda que essas falas do Bolsonaro foram desastrosas? Deixa o seu like se você gosta e quer que o Bolsonaro se lasque e se inscreva no canal. Essa informação que os aliados ficaram fulos com o Bolsonaro foi da Bela Megali, colunista do O Globo. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro, dias antes, ou horas antes, melhor dizendo, do seu julgamento, ele foi até o Senado no dia da sabatina do Cristiano Zanin. E ele concedeu uma entrevista ali, falou, deu uma declaração para os repórteres que estavam ali presentes. Ele contrariou as recomendações dos advogados e também do próprio PL, que falaram para ele: Bolsonaro, fique em silêncio, Bolsonaro, desapareça, não surja na mídia nesse momento até o julgamento terminar. Julgamento que foi suspenso, mas vai ser retomado na próxima terça-feira, como já falamos, link aqui no card. Porque o PL quer evitar o 7-0. O PL torce pela cassação do Bolsonaro, mas o 7-0 frustra todas as estratégias que o PL tem para conseguir lucrar politicamente com a cassação do Bolsonaro. Nessa entrevista ali nas portas do Senado, o Bolsonaro ele foi considerado pelos seus aliados como sendo arrogante, porque ele começou a dizer que ele quer que o julgamento seja como foi no julgamento Dilma Temer, porque a chapa Dilma Temer teve uma ação movida contra ela por conta da campanha de 2010. E a campanha de 2014 teve outros problemas também com Caixa 2. O TSE absolveu a chapa de 2010, não querendo considerar as provas que foram obtidas depois pela chapa de 2014. São casos diferentes. O processo do Bolsonaro de cassação está levando em consideração a minuta do Anderson Torres, que é algo posterior à ação do PDT. E o Bolsonaro está falando que o TSE tem que seguir a jurisprudência criada. Essa fala foi um desastre, porque os aliados consideram que o Bolsonaro está querendo falar para os ministros como eles devem fazer o seu trabalho. Também outra fala que foi considerada um erro foi o Bolsonaro falando que não é mais justificada a prisão do Mauro Cid e reclamando que tem um aliado lá, o segurança dele, que está preso, que não pode nem ver a esposa. Desastres atrás de desastres. Além disso, o Bolsonaro pediu, praticamente implorou, para que o ministro Raul Araújo do TSE peça vista. Olha que situação constrangedora que o Bolsonaro colocou o ministro. O Raul Araújo, ele é um bolsonarista. Foi ele que votou a favor ali de silenciar a Pablo Vittar no Lollapalooza. Ele é muito alinhado com o Bolsonaro. E ele vai ser o segundo a votar na próxima terça-feira. Primeiro vai ser o Benedito Gonçalves e depois o Raul Araújo. O Bolsonaro sabe que o Cássio Nunes não vai pedir vista. O Cássio já fez chegar até o Flávio essa informação e o Cássio é o penúltimo a votar. Se ele pedir vista ou não, não muda nada, o Bolsonaro já pode estar cassado, mas o Raul Araújo é o segundo. E aí o Bolsonaro implorou para que o ministro peça vista, porque faz muito mais sentido do que o Cássio Nunes. O problema é que esse pedido do Bolsonaro constrange o ministro, porque se o Raul Araújo pedir vista, bom, vai parecer que ele acatou um pedido do Bolsonaro. É uma situação muito complicada. Só que não contente com as bobagens faladas no Senado um dia antes da sua cassação ou do seu julgamento, no dia do julgamento, em um evento do PL lá em Porto Alegre, o Bolsonaro voltou a atacar o TSE e também os ministros. Ele começou a falar que o julgamento era um julgamento político. Aí ele, político não, politiqueiro, estão atuando para me caçar, estão usando até o 8 de janeiro para poderem me caçar. É claro que esse é um julgamento injusto, levantando o tom de voz contra o STF ou contra o TSE. Essa desculpa da jurisprudência
ela é algo que vai ser usada por Bolsonaro para alegar perseguição, mas isso tem que ser feito depois, não agora. E quem tem que falar isso não é Bolsonaro, mas sim a sua entourage, e ele não está conseguindo conter e está falando. E ele até revelou que agentes do Ministério Público Federal bateram na porta dele, lá na casa dele em Brasília, para saber como que está a situação da filha Laura por conta da imunização, e isso deixou o Bolsonaro revoltadíssimo. O Bolsonaro parece que ele está querendo que o placar mesmo seja de unanimidade. Esse placar, ele é desastroso. O PL, como nós falamos, tem a pretensão de lucrar politicamente com a cassação do Bolsonaro, para ele transferir o seu capital de votos para outros candidatos a prefeitos em 2024 e depois preparando uma bancada de 120 deputados em 2026. Para isso dar certo, é necessário criar um discurso de solidariedade em torno do Bolsonaro. Mas é necessário que o placar não seja de 7-0 a favor da cassação. O 5-2 já é um placar ruim, mas esses dois votos podem dar a Bolsonaro essa possibilidade de falar que ele é um perseguido. Só que essas declarações que o Bolsonaro está dando, de ataques, de embates, de afrontas, dias antes do julgamento ser finalizado, atrapalham e pressionam os ministros do TSE a votarem a favor da cassação. Então ele está frustrando os planos do PL, que tem planos ousados. Eu não sei se vocês estão observando essas movimentações de bastidores do partido do Bolsonaro, mas o PL tem feito uma blitz no estado de São Paulo. Naquele evento que o Bolsonaro propagou notícia falsa sobre o imunizante, falando do grafeno, foi um evento de filiação. 11 novas pessoas foram filiadas ao PL, 7 prefeitos do interior de São Paulo e 7 ex-prefeitos. Isso porque o PL quer sair de 300 e poucas prefeituras para 1.200. E eles querem ter ali 1.200, 1.500. E eles querem fazer aproximadamente 150 a 200 prefeituras em São Paulo, que é um estado muito importante para pavimentar a candidatura dos candidatos bolsonaristas para 2026. E o Valdemar Costa Neto, ele tem um problema grande, porque ao mesmo tempo que ele quer aumentar a bancada, ele precisa substituir os bolsonaristas mais radicais e antigos por novos bolsonaristas mais palatáveis. Ele tem que descartar Zambelli, Ricardo Salles, só que eles são grandes puxadores de votos. É 1,5 milhão de votos. Então novos candidatos precisam surgir. Por isso que eu tenho pensado e já tenho ventilado aqui a possibilidade do Monark ser candidato pelo PL, herdando os votos do Eduardo Bolsonaro, que tende a sair pelo Senado. A situação também está ocorrendo uma blitz sobre os prefeitos do PSDB. Tanto Bolsonaro quanto Valdemar Costa Neto pediram para os deputados, tanto federais quanto estaduais do PL, avançarem sobre as prefeituras do PSDB, que o partido acabou. O PSDB não existe mais, está com o futuro ameaçado de existir, o partido vai acabar, é um partido que tá morto, só esqueceram de enterrar. O PSDB hoje tem 350 prefeituras em São Paulo e vai haver uma partilha dessas prefeituras. 220 prefeituras hoje vão ser filiadas ao PSD e 120 serão filiadas ao PL de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, ficando apenas 10 prefeituras do interior de São Paulo para o PSDB. É a ruína do partido, que foi completamente destruído pelas suas questões e seus dilemas, as suas confusões internas. Mas há uma disputa já, fazendo uma preparação para 2024 e depois para 2026. Só que se o Bolsonaro continuar falando bobagem, ele vai continuar revoltando os seus aliados e destruindo assim ou atrapalhando os planos do PL.